Muito boa tarde a todos. Acabamos de concluir agora uma excelente estadia de 3 dias inteiros em Nova Delhi. O principal tema da visita foi a participação na reunião ministerial. Os Ministérios das Relações Exteriores realizaram mais uma de suas sessões no âmbito do BRICS. Antes disso, tivemos um programa bilateral com nossos colegas indianos. Houve negociações detalhadas com o Ministro das Relações Exteriores, Subramaniam Jaishankar, e também houve uma conversa quando fomos recebidos pelo Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi. Durante o encontro com o chefe de governo e nas negociações com o Ministro das Relações Exteriores, confirmamos todos os acordos que haviam sido alcançados. Será que você poderia simplesmente nos deixar em paz por um momento? Eu me pergunto se é você mesmo, ou se é o seu telefone que está o tempo todo falando sem parar. No encontro com o Primeiro-Ministro e nas negociações com o Ministro das Relações Exteriores, confirmamos. Você pode nos deixar? Eu não estou brincando. Você pode nos deixar, por favor? Atenção, pessoal, eu gostaria de solicitar que vocês, por gentileza, retirem este indivíduo imediatamente deste recinto para que possamos prosseguir. Assim que ele estiver devidamente removido, nós teremos a oportunidade de nos concentrar totalmente e realizar uma nova tentativa minuciosa de todo o procedimento, buscando garantir que desta vez tudo ocorra exatamente conforme o planejado e sem nenhum tipo de interrupção externa adicional. Durante as negociações com o Ministro das Relações Exteriores da Índia, Subramaniam Jaishankar, e durante a longa recepção para conversa com o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, discutimos as principais direções da nossa parceria estratégica especialmente privilegiada, que foram definidas durante as cúpulas do Presidente Putin e do Primeiro-Ministro Modi, incluindo o último evento desse tipo aconteceu aqui em Nova Delhi, em dezembro do ano passado. Como resultado daquele encontro de alto nível em dezembro de 2025, foi assinada um programa muito importante para o desenvolvimento de direções estratégicas e cooperação econômica entre nossos países até o ano de 2030. Ela contém todas as etapas necessárias que serão tomadas para que, até 2030, possamos alcançar a meta de 100 bilhões de dólares no âmbito do nosso comércio bilateral. Analisamos os caminhos para aprimorar os mecanismos que já existem entre nós, bem como para o desenvolvimento e fortalecimento futuro desses mecanismos de cooperação prática, comercial, econômica e de investimentos, de modo a não depender de influências negativas e hostis de terceiros países. Concordamos em fortalecer a cooperação nos setores de transporte, tecnologia e investimentos, incluindo o desenvolvimento conjunto do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul e da Rota Marítima do Norte. Também demos atenção às medidas que estão sendo tomadas para otimizar o sistema de liquidações diretas. Estamos unidos na intenção de aumentar o fornecimento de hidrocarbonetos russos, fertilizantes, e a cooperação na área da energia nuclear pacífica está se desenvolvendo com muito sucesso, assim como na exploração pacífica do espaço. No campo da energia nuclear pacífica, discutimos a possibilidade de nos fornecerem um novo local para a construção de mais alguns blocos de usinas nucleares, o que permitirá fortalecer significativamente a segurança energética da Índia. Em um bom nível, como de costume, a cooperação técnico-militar, incluindo a produção conjunta de modelos modernos de armamentos com base em tecnologias avançadas de defesa. E também há bons planos na área da exploração espacial. Isso inclui navegação por satélite, programas tripulados e pesquisas científicas conjuntas. Analisamos a agenda internacional a partir de posições coincidentes, tanto durante as negociações bilaterais com os amigos indianos, quanto na reunião ministerial do BRICS. A principal atenção foi dada à preparação para a 18ª cúpula do BRICS, que acontecerá aqui em Nova Delhi, em setembro deste ano. No nível ministerial, tivemos uma opinião comum de que
Em 20 anos de existência, o BRICS percorreu um caminho significativo e se consolidou como uma parceria valiosa e multifacetada, eu diria. Esta é uma parceria que abrange praticamente todas as esferas da cooperação interestatal contemporânea e a união entre as nações é realmente considerada como o pilar fundamental e o elemento de liderança mais expressivo no complexo processo de formação de uma ordem mundial policêntrica, assim como na promoção ativa dos interesses dos países que compõem a maioria global. Formou-se ao longo do tempo uma cultura de cooperação extremamente confiável, robusta e sólida, eu diria. Uma comunicação que se baseia no respeito mútuo, na igualdade soberana, voltada para considerar as opiniões de todos e para formar um equilíbrio justo de interesses, como garantia da viabilidade e da possibilidade de implementação de todos os acordos alcançados. É exatamente essa abordagem que, estamos convencidos, garante a estabilidade e a autoridade do BRICS entre os países da maioria global, mantendo sua atratividade para um número cada vez maior de países. E demos atenção especial às situações de crise em várias regiões do mundo, incluindo o Oriente Médio, devido à crise em torno do Estreito de Hormuz, em torno do Irã, à situação no Líbano, nos territórios palestinos, onde está em curso um processo de eliminação. Até mesmo qualquer insinuação sobre a criação de um Estado palestino em violação à decisão das Nações Unidas, Líbia, Iêmen, Síria, tudo isso se entrelaça em profundas contradições que tornam a situação no Oriente Médio e no Norte da África cada vez mais complexa. E praticamente cada um dos pontos críticos que mencionei é resultado de uma intervenção grosseira dos países ocidentais nos assuntos deste ou daquele país, incluindo invasões armadas, derrubadas de regimes que temos observado nos últimos, provavelmente, 15 anos, começando com a chamada Primavera Árabe. Também falamos sobre a inadmissibilidade da prática, que infelizmente continua, de medidas coercitivas unilaterais com o objetivo de punir governos soberanos e interferir em seus assuntos internos. Nesse contexto, foi confirmada a solidariedade com nossos amigos cubanos, e Cuba, como vocês sabem, é um dos países parceiros do grupo BRICS. Essa categoria de países parceiros foi criada em 2024, em outubro, na cúpula do BRICS em Kazan, e agora ela já é representada por mais de uma dúzia de países que já possuem esse status. Nós deixamos claro o nosso apoio à continuação da reforma do sistema de governança global. Na verdade, o Ocidente, que cultivou o modelo de globalização proposto pelos Estados Unidos na época, durante muitas décadas promoveu esse modelo de globalização como o mais adequado para o desenvolvimento de toda a comunidade mundial, mas foi ele mesmo, com suas próprias mãos, por meio de suas sanções unilaterais, que destruiu esse modelo universal, que rapidamente se fragmentou e agora as instituições financeiras internacionais que foram criadas sob o antigo modelo de globalização, é claro, precisam passar por uma reforma. Essa necessidade de reforma já está mais do que madura há muito tempo. Essas reformas, antes de tudo, devem refletir o peso real dos Estados na economia e nas finanças mundiais. Atualmente, lembro que os BRICS e os países parceiros representam produtores de mais de 40% do produto interno bruto mundial, enquanto o grupo dos 7, que ainda mantém o controle das instituições de Bretton Woods, mal ultrapassa 30% do PIB mundial. Por isso, a reforma é necessária, mas nossos colegas ocidentais tentam de todas as formas retardá-la. Mas a tendência é irreversível. Segundo as previsões, as taxas médias de crescimento dos países do BRICS serão em torno de 3,7%, mais próximo de 4%, contra 2,6% do crescimento global previsto para o próximo período. Todos esses assuntos foram discutidos em detalhes e a presidência indiana fará declarações resumidas ao longo do dia de hoje, pelo que entendemos, mas acredito que nossa principal tarefa foi cumprida. Apresentamos os principais tópicos que estarão na agenda da cúpula do BRICS em outubro. No cenário atual, um evento dessa magnitude
certamente será um dos principais marcos na política e economia globais. Pode perguntar. Por favor, Rússia. 24. Boa tarde, Sergei Viktorovich. Natalia Solovieva, de 20 anos, Rússia, 24. 20 anos de BRICS. Durante esse período, naturalmente, a composição tanto dos países participantes quanto dos parceiros cresceu significativamente. Muitos países ocidentais não gostam disso e, claro, não é segredo que alguns países estão sofrendo pressão. Você acha que isso influenciará a expansão futura da associação? Há candidaturas no momento? Há interesse. E também existe o entendimento de que o BRICS é um protótipo da futura ordem mundial multipolar. Ao mesmo tempo, quero enfatizar especialmente que ninguém está tentando se isolar do restante do mundo da minoria global. E é uma plataforma onde se pode, de maneira profissional e honesta, com base em a busca pelo equilíbrio de interesses, a discussão dos interesses da maioria e da minoria global, é realizada no Grupo dos 20, onde estão representados tanto os principais países do BRICS e seus parceiros, quanto os países do G7 e seus aliados, digamos, asiáticos, como Japão e Coreia, estando mais ou menos equilibrados. No G20, há tanto apoiadores e participantes do BRICS, quanto participantes e parceiros do G7. E, em geral, esse é um campo bastante promissor, uma plataforma, se, é claro, nossos colegas ocidentais pararem com suas tentativas, que há algum tempo atrás vinham realizando ativamente, de ucranizar tanto essa pauta quanto a pauta do Grupo dos 20. Nos últimos 2 anos, sob a presidência inclusive da África do Sul, do Brasil e agora da Índia, estamos conseguindo que o BRICS seja categoricamente contra qualquer tipo de discussão política no âmbito do Grupo dos 20, o que possam ofuscar as tarefas atuais de reforma da economia mundial e do sistema financeiro global. Portanto, não haverá tentativas de desviar a discussão para temas polêmicos em torno de problemas criados pelo próprio Ocidente como resultado de sua política agressiva. Essas tentativas não serão apoiadas pelos países do BRICS, que querem no G20 resolver as questões para as quais esse grupo foi criado. Economia mundial, finanças globais, comércio internacional e uma reforma justa das instituições de Bretton Woods. E, de modo geral, uma abordagem justa ao sistema de governança global para que os países que têm o devido peso na economia mundial, nas finanças e no comércio, da logística, tenham representação adequada nessas estruturas, no Fundo Monetário, no Banco Mundial, na Organização Mundial do Comércio. Não vejo menos interesse no BRICS pela pressão de países ocidentais que, especialmente os EUAs, veem o grupo como principal adversário do progresso, onde progresso significa consentir com as iniciativas de Washington. E também não vejo uma diminuição do interesse em integrar nosso grupo, tanto em termos de filiação plena, quanto no que diz respeito à adesão ao grupo de países parceiros. Há solicitações concretas para a obtenção de plena filiação. Não acho que faça sentido falar sobre isso publicamente. Foi introduzida uma prática segundo a qual a filiação ao BRICS será considerada apenas para aqueles Estados que obtiveram o status de país parceiro. E o segundo entendimento é que, neste momento, não vamos nos apressar em expandir o número de membros, porque o BRICS dobrou seus integrantes há alguns anos e precisamos, por assim dizer, nos adaptar ao trabalho nesse novo formato substancialmente ampliado, realmente. Celeu Axtagal dá continuidade ao tema da expansão dos BRICS. 2 membros plenos, os Emirados Árabes Unidos e o Irã, encontram-se em estado de conflito armado desde 2024. De facto, os BRICS estão discutindo o uso dos mecanismos de reconciliação da organização e a situação está sendo avaliada como uma ameaça à unidade, à unificação. Obrigado. De fato, surgiram contradições entre esses 2 países. E aqui, claro, é preciso ter em mente a necessidade que em discussões desse tipo, assim como ao abordar outros conflitos, de se concentrar no mais importante. Onde estão as causas fundamentais da crise atual? A causa fundamental é bem conhecida por todos nós, a agressão não provocada dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica. Irã. Quando agora todos apelam ao Irã e
A quem ainda não apelaram exigindo a abertura do Estreito de Hormuz, lembro que até 28 de fevereiro deste ano, quando começou a agressão, o Estreito de Hormuz funcionava sem qualquer problema. A liberdade e a navegação estavam garantidas em 100%. Portanto, quando foi iniciada essa agressão contra a República Islâmica do Irã, ela foi lançada com um objetivo absolutamente claro e declarado, como se fosse para pôr fim a 47 anos em que o Irã teria aterrorizado todos os seus vizinhos e o mundo ao redor. Da mesma forma que, para derrubar e sequestrar o presidente da Venezuela, inventaram a história de seu envolvimento no narcotráfico. E depois ficou claro que não se tratava de narcotráfico, mas sim do petróleo venezuelano que interessava aos Estados Unidos. Da mesma forma que agora, veja, tudo se resume ao petróleo que deve passar pelo Estreito de Hormuz, mas não foi o Irã que bloqueou essa situação, não foi o Irã que criou o problema, inclusive nas relações com seus vizinhos, os países do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo. Sabe, durante muitos anos promovemos o conceito de garantir a segurança no Golfo Pérsico, que previa o início de um processo de normalização das relações e fortalecimento da confiança entre o Irã e as monarquias árabes, com a participação de seus principais vizinhos. Com a participação da Liga dos Estados Árabes, com a participação dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, porque a situação em que os árabes e o Irã eram hostis uns aos outros era anormal, intolerável e só prejudicava os povos dos respectivos países. Durante muitos anos realizamos seminários, conferências, recebendo estudiosos de todos os países que mencionei. Não faz muito tempo, os camaradas chineses apresentaram uma ideia semelhante. Teherã também já havia expressado disposição para apoiar essa abordagem antes do início da atual crise. E em meus contatos contínuos com representantes das monarquias árabes, com quem mantemos contato regularmente, percebo que eles também entendem a necessidade exatamente desse tipo de abordagem. Claro, agora o mais importante é acabar com a guerra atual. Transformar o cessar-fogo, que está sendo mais ou menos mantido, em um acordo definitivo para a cessação de todas as hostilidades. Mas a longo prazo, é claro, é preciso pensar em alguma estrutura regional de estabilização, em algum processo regional. E falamos sobre isso hoje e ontem na reunião dos ministros das Relações Exteriores do BRICS. Eu não acho que o BRICS deva necessariamente reivindicar o papel de moderador, mas alguns membros do BRICS, especialmente aqueles que de alguma forma têm interesse em que não haja problemas no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Por exemplo, a Índia, que é a presidente, depende diretamente do fornecimento de petróleo, inclusive dessa região. Por que não oferecer seus bons ofícios? Inclusive, como país que preside o bloco, convidar o Irã e os Emirados. Para começar, conversar uns com os outros e entender como evitar a hostilidade. E essa hostilidade está sendo instigada de fora. Não tenho a menor dúvida de que um dos objetivos da agressão contra a República Islâmica do Irã era justamente impedir a normalização das relações e até mesmo criar novos problemas nessas relações, antagonizando o Irã e seus vizinhos árabes. E nós devemos agir justamente com o objetivo oposto. Por isso, espero que o Paquistão esteja agora ajudando a estabelecer um diálogo entre o Irã e os Estados Unidos. Isso para resolver o problema imediato, o que é urgente agora. A crise atual, a longo prazo, a Índia poderia muito bem desempenhar o papel de intermediária entre o Irã e seus vizinhos árabes, dada sua vasta experiência e autoridade diplomática. Olha Canal 1. Os países do BRICS compartilham a visão de que a crise ucraniana está chegando ao fim e podem eles, de alguma forma, para facilitar isso. Obrigado. Eu informei nossos parceiros de forma bastante detalhada nas reuniões de hoje e de ontem sobre nossas avaliações da atual fase da situação em torno da Ucrânia, inclusive no contexto das questões que estão na agenda do BRICS, tendo em vista a reforma do sistema de governança global. Bem, se falarmos sob esse ponto de vista, sobre as instituições de Bretton Woods, nos últimos 3 a 4 anos, veja,
Não me lembro agora das estatísticas, não posso garantir a precisão dos números até a última vírgula, mas veja, quais países recebemos empréstimos e como esses empréstimos se comparam entre si. Por exemplo, a Ucrânia, nos últimos 3 a 4 anos, recebeu empréstimos do Fundo Monetário Internacional, algo em torno de, tenho receio de errar, mas cerca de 600% da sua cota, ou seja, 6 vezes acima da sua cota. E esse volume de empréstimos é várias vezes maior do que os empréstimos recebidos por todos os países da África no mesmo período. Aliás, este é um exemplo claro de como as instituições de Bretton Woods estão sendo administradas atualmente e em benefício de quem? Definitivamente não em prol de uma governança global justa. Sobre a crise ucraniana, nenhum dos meus colegas se manifestou nas reuniões de ontem e de hoje, mas repito, demos uma avaliação de princípio ao que está acontecendo. E considerando que a pauta das nossas reuniões em Delhi também incluía a questão da reforma da Organização das Nações Unidas, nós, entre outras coisas, apelamos para que se insista firmemente no cumprimento de todos os princípios da Carta da ONU, sem exceção, não de forma seletiva, mas em sua totalidade, em toda a sua inter-relação, e demos atenção especial àquela parte da Carta, a qual, por algum motivo, nossos colegas ocidentais deixaram de citar e mencionar. Refiro-me à exigência, logo no primeiro artigo da Carta da ONU, de garantir os direitos humanos independentemente de sexo, raça, idioma e religião. Chamamos a atenção para o fato de que esse ponto específico, no que diz respeito à língua e à religião, está sendo grosseiramente violado pelo regime nazista que o Ocidente colocou no poder em Kiev em fevereiro de 2014. Já mencionei em alguma ocasião, ao conversar com jornalistas, que a Ucrânia é o único país onde um idioma inteiro é proibido em todas as esferas da vida. E, além disso, trata-se de um idioma que é a língua oficial da ONU e aqueles representantes ocidentais e outros também que consideram possível dialogar com o regime de Kiev, pelo que ouvimos, nem sequer mencionam isso. E sabemos que, de modo geral, não mencionam a necessidade de voltar a respeitar as regras civilizatórias comuns em relação à língua e à religião. Nos países árabes não existe nenhum problema com o hebraico. Em Israel não há problemas nem com o árabe, nem com o farsi. E, onde quer que se olhe no mundo, onde coexistem diferentes religiões, diferentes tradições e civilizações. Mas na Ucrânia isso é possível. Então, aliás, quando lembro disso a alguns colegas ocidentais, inclusive americanos, eles dizem, bem, quando houver uma resolução, nós certamente vamos incorporar isso. Esse problema, essa tarefa de voltar a respeitar os direitos humanos na esfera da língua e da religião. Mas isso não pode ser uma das condições para a resolução. Isso deve ser feito sem quaisquer concessões mútuas, mas simplesmente porque essa é uma obrigação da Ucrânia, não apenas segundo a Carta da ONU, mas também de acordo com sua própria Constituição, que ninguém revogou, e na qual os direitos dos russos e de outras minorias nacionais estão consagrados e são garantidos pelo Estado. Em violação à própria Constituição, eles aprovaram uma série de leis e essas leis estão sendo implementadas à força na vida cotidiana. Portanto, mas outros, meus colegas, eles ouviram atentamente, tenho certeza de que entendem o que está acontecendo, mas nenhum comentário sobre os assuntos ucranianos foi feito. Sim, é importante ressaltar que absolutamente todos esses pontos e detalhes mencionados estão de fato sendo amplamente analisados e discutidos com cautela pelas partes envolvidas. Não há dúvida de que cada aspecto dessa situação complexa está sob uma revisão minuciosa agora, garantindo que nada seja deixado de lado durante as negociações em curso, refletindo um compromisso real com a transparência e a resolução de todas as questões pendentes que foram pautadas até este momento. Existem discussões detalhadas sobre recursos energéticos fundamentais como o petróleo bruto, o gás natural liquefeito, conhecido como LNG, ou até mesmo a complexa energia nuclear nas diversas conferências e debates realizados em âmbito local e regional dentro das pautas de discussão atuais. Não existem quaisquer restrições em nenhuma das áreas que você mencionou. Para nós,
Estamos prontos para considerar tudo o que interessar aos nossos parceiros indianos. E nunca houve falhas nem avarias e não prevejo que isso aconteça algum dia. Por favor, notícias. Sergei Viktorovich, Centro Internacional de Pesquisa Izvestia, Anton Zolotnitsky. Donald Trump, antes de embarcar para a China, respondeu às perguntas dos jornalistas e disse um breve não à pergunta se havia entendimento mútuo entre ele e Vladimir Putin sobre a questão de Donbass. O que isso significa se antes foi dito que tal entendimento existia? Obrigado. Sempre dissemos que temos entendimentos claros com base nos resultados das negociações que ocorreram em Anchorage, no Alasca, em 15 de agosto deste ano. Lembro que já falamos sobre isso mais de uma vez e o Presidente também mencionou isso. Uma semana antes dessa cúpula, ele veio a Moscou. Stephen Witkoff, enviado especial do Presidente Trump, trouxe as ideias americanas sobre como garantir uma resolução sustentável e de longo prazo para o conflito na Ucrânia. Essas ideias baseavam-se em o entendimento dos Estados Unidos sobre as causas fundamentais da atual crise, incluindo, como o presidente Trump já afirmou várias vezes, a inadmissibilidade do envolvimento da Ucrânia na OTAN, e incluindo o reconhecimento das realidades no terreno que se formaram como resultado dos referendos realizados nos respectivos territórios. E assim, com base nesse entendimento, o Sr. Witkoff trouxe as propostas correspondentes para Moscou. Nós as analisamos e uma semana depois, já durante o encontro no Alasca, o presidente Putin disse que estava pronto para apoiar essa iniciativa americana, todas essas propostas americanas. Menciono, e espero não revelar um grande segredo, que durante isso nosso presidente perguntava, ele listava todos os componentes americanos dessas propostas um por um. E após cada componente, ele se dirigia a Steve Witkoff, que estava presente nas negociações, perguntando: está correto o que estou dizendo? Estou expondo corretamente o que vocês trouxeram? Todas essas perguntas receberam uma resposta afirmativa, por isso o caso do Alasca foi concluído. Bem, chame isso de entendimento, mas isso com certeza o espírito, isso é outra questão. Agora, todos falam sobre o espírito do Alasca, o espírito de Anchorage, o espírito nas relações entre os presidentes da Rússia e do CDU sempre houve. Uma relação amistosa, de camaradagem, de respeito mútuo. No Alasca, além do espírito, foram alcançados entendimentos, ou, se preferir, até mesmo acordos sobre princípios básicos de resolução que foram propostos pelos Estados Unidos e apoiados pela Federação Russa. Desde então, os europeus, e claro, Zelensky, naturalmente, como poderia ser diferente, e especialmente Londres, têm feito de tudo para impedir a manutenção, por parte dos Estados Unidos, do compromisso com a própria iniciativa. Quero apenas ressaltar mais uma vez que isso não significa que basta publicarmos a decisão de Anchorage e tudo será imediatamente resolvido. Foram acordados princípios básicos, mas ainda há muitas questões que exigem uma análise mais detalhada e consideração. Isso só será possível assim que confirmarmos os acordos do Alasca. Espero que isso aconteça melhor antes do que depois. Mas, como disse o presidente Putin, em todas as circunstâncias alcançaremos os objetivos da operação militar especial, preferencialmente por meios diplomáticos, mas, se não for possível, continuaremos a fazê-lo no âmbito da operação militar especial. Senhor, o senhor pode nos informar o status do fornecimento de petróleo para a Índia? A Rússia fornecerá mais petróleo em caso de interrupção do fornecimento? Eu acredito que isso não é uma estatística secreta. Os dados publicados aqui e em outras publicações em países vizinhos, de modo geral na mídia mundial, mostram que, recentemente, o fornecimento de petróleo para a Índia aumentou. E tudo aqui não depende de nós, mas dos nossos colegas indianos, que sempre receberam uma resposta positiva aos seus pedidos de aumento de fornecimento. De portadores de energia. Assim, estamos prontos para continuar agindo dessa forma. Bom, Ministro Lavrov, o senhor acredita que existe a possibilidade, já disse que a declaração do presidente indiano, será feita ao longo do dia de hoje, como
O ministro das Relações Exteriores nos garantiu isso. Tempos econômicos. Por favor, Economic Times. Eles se foram. Olá, Reino Unido. Sou um sedã de Vion. Como você vê as relações entre Índia e Rússia nos próximos meses? A Índia terá uma soma do BRICS e, claro, a soma nula entre Índia e Rússia também ocorrerá. Nesse contexto, se você puder comentar, como prevê as relações entre Índia e Rússia? O primeiro-ministro Narendra Modi confirmou ontem que este ano é a vez dele fazer uma visita à Federação Russa. Vamos preparar também essa reunião de cúpula. Nossas relações, se formos listar todas as áreas em que cooperamos, não teríamos tempo suficiente nem começando hoje. Eu as mencionei brevemente na minha fala introdutória. Estamos interessados em que nossa parceria estratégica, especialmente privilegiada, continue se desenvolvendo em todas as áreas, da forma mais eficaz possível, e durante as negociações desta visita sentimos reciprocidade por parte da Índia. Eles têm exatamente a mesma disposição. Olá, Sergei Viktorovich, eu lhe passo a palavra para o diálogo. Os europeus agora falam sobre o desejo de retomar o diálogo com Moscou e planejam nomear seu presidente. Como você avalia essa posição por parte da Europa? E, na sua opinião, eles são realmente sérios e sinceros em suas intenções? Quanto à sinceridade europeia, eu nem vou comentar. Repetir aqueles exemplos que foram mencionados tanto pelo presidente da Federação Russa, quanto, em meus discursos, exemplos de hipocrisia e mentira direta. Vale lembrar a confissão da senhora Merkel e do senhor Hollande, que assinaram os acordos de Minsk em fevereiro de 2015 junto com o presidente Putin e o então líder da Ucrânia, Poroshenko. Foram aprovados por unanimidade no Conselho de Segurança da ONU. E depois, sem o menor constrangimento, simplesmente declararam, alguns anos depois, sim, nunca tivemos a intenção de cumprir os acordos de Minsk. Era preciso ganhar tempo para armar a Ucrânia. E agora ninguém sequer tenta usar máscaras. A Alemanha novamente lidera o movimento de apoio ao nazismo na Europa. O presidente Zelensky foi agora designado para o papel de Führer, sob sua espécie de égide. Uma nova união dos europeus está sendo realizada com a iniciativa e o papel principal da Alemanha. Tudo isso é muito preocupante, lembra a história, mas a preocupação é compensada pelo fato de sabermos como essas histórias terminaram, e não pode haver outros desfechos nessas histórias. Por isso, quando agora, de repente, os europeus despertaram e pararam de invocar sobre a necessidade de infligir à Rússia uma derrota estratégica no campo de batalha e garantir que a Ucrânia vença em tudo. E, de repente, eles começaram a dizer, bem, sim, em algum momento teremos que conversar com a Rússia, mas fazem uma ressalva ao dizer isso. Teremos que conversar, porém quem vai decidir sobre o que e quando conversar seremos nós, os europeus. Sabe, eu simplesmente não consigo levar a sério tais declarações. Veja, o presidente Putin colocou os europeus à prova quanto à sua maturidade política e sensibilidade, eu diria assim, quando, em resposta a uma pergunta em 9 de maio, durante a coletiva de imprensa noturna, disse que o ex-chanceler alemão Schröder pode ser o representante dos europeus nas negociações com a Rússia. Veja só o alvoroço que isso causou. Alguém diz, é categoricamente inaceitável. E claro, Kagji Besneye disse que só eu. Alguns, inclusive na Alemanha, não rejeitaram essa possibilidade. Foi muito engraçado. A discussão que surgiu depois dessa resposta do nosso presidente foi muito curiosa. E alguém até começou a mencionar, sim, Schröder, parece que ele é aceitável para Moscou, mas é preciso que haja algum tipo de supervisão sobre ele e é mencionado. Frank-Walter Steinmeier, o atual presidente da República Federal da Alemanha,
Mas, voltando à questão de se é possível confiar no Ocidente, lembro ainda de outro evento que antecedeu, que aconteceu um ano antes dos acordos de Minsk, e consistia no fato de que, em fevereiro de 2014, foi firmado um acordo de paz entre o então presidente Yanukovych e a oposição, que previa a realização antecipada de eleições e a resolução de todos os aspectos daquela crise do Maidan, assim chamada. Pois bem, esse acordo foi garantido pela França, Polônia e Alemanha, e foi precisamente essa mesma pessoa que assinou o documento da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. E na manhã seguinte, depois de Steinmeier ter assinado este acordo, a oposição rasgou-o. Ela não dava a mínima para a Alemanha, a França, a Polônia ou todas as suas garantias. Eles tomaram os prédios do governo e, na prática, começaram a perseguir o presidente Yanukovych, fazendo de tudo para eliminá-lo fisicamente. Nós imediatamente entramos em contato com Berlim, Paris e Varsóvia, dizendo: caros amigos, vocês garantiram os acordos, façam a oposição, que está sob seu controle, voltar à razão. Todos eles evitaram responder, disseram: bem, sim, sabem, isso é um golpe, não é um golpe, bem, a democracia às vezes toma rumos inesperados, é só isso. Portanto, já sabemos até que ponto podemos confiar no Sr. Steinmeier e não estamos nos oferecendo para participar de nenhum processo de negociação com a Europa. E a resposta do presidente Putin deve ser considerada exatamente no contexto de que estamos prontos, mas nunca vamos correr atrás, implorar, ainda mais porque, repito mais uma vez, os europeus têm um histórico totalmente negativo no que diz respeito à sua capacidade de cumprir acordos. Eles tiveram chances de contribuir para a resolução da questão ucraniana. Eu já os mencionei. Isso também aconteceu em fevereiro de 2014, quando, em violação do acordo, ocorreu um golpe de Estado. Isso inclui também fevereiro de 2015, quando os acordos de Minsk foram assinados. Em ambos os casos, os europeus eram fiadores, mas em ambos os casos falharam no seu papel de fiadores e intermediários honestos. Criador. O Commerce em reunião com o presidente do EUA, Donald Trump, manifestou interesse em aumentar as compras de petróleo dos Estados Unidos para reduzir a dependência da China em relação à situação no Estreito de Hormuz. Você vê algum risco nessa decisão de que a China reduza suas compras de recursos energéticos russos? E, na sua opinião, essa cooperação com a China, atualmente sendo ativamente promovida pelo EUA, é de fato real, em uma ampla gama de questões? Seria uma tentativa de afastar Moscou e Pequim uma da outra? E qual é, na sua opinião, a probabilidade de sucesso dessas ações de Washington? Obrigado. Levando em conta as nossas considerações, nós não costumamos interferir diretamente nas relações comerciais de terceiros países entre si. Nós, com a República Popular da China, temos acordos amplos formalizados por contratos, tratados intergovernamentais e acordos. Praticamente em todas as áreas de interação interestatal, incluindo as esferas comercial, econômica e de investimentos, e, é claro, também o fornecimento de portadores de energia. E com base nesses acordos, cumprimos todas as nossas obrigações de boa-fé e a República Popular da China cumpre as suas obrigações. Ao mesmo tempo, nem nós solicitamos aos chineses que discutam conosco seus planos em relação a outros países e a República Popular da China não nos faz tais solicitações inapropriadas. Então, se os acordos que estão sendo ou serão alcançados entre Pequim e Washington são do interesse de nossos amigos chineses, ficaremos felizes, mas nunca mais participaremos de jogos para implementar. Na minha opinião, Kissinger também legou que as relações de Washington com Pequim, e tanto com Pequim quanto com Moscou, as relações devem ser melhores do que entre Pequim e Moscou. Bem, esse é o jogo que os americanos, assim como os colonizadores em geral, vêm jogando há muitos anos: dividir para conquistar. Nós conhecemos esse jogo, ele ainda está muito vivo na política ocidental. Esse não é o nosso método, não é o método da República Popular da China.
Nós temos com a China uma relação que, como já declararam repetidamente o presidente Putin e o presidente Xi Jinping, inclusive em declarações conjuntas, é muito mais profunda e muito mais sólida do que as tradicionais alianças político-militares. É uma relação de um novo tipo, e ela estabiliza tanto a política mundial quanto a economia global, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outro fator. Valentina Schwartzman, RBC. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os ECOMOAUA planejam pedir à China que pressione o Irã para que este ponha fim ao conflito, inclusive na questão do desbloqueio do Estreito de Hormuz. Como você avalia essa abordagem? Você discutiu isso com seus colegas do BRICS? E estão previstos contatos com o lado chinês para discutir de forma abrangente os resultados da visita de Trump à China e os acordos alcançados lá? Nós não estamos realmente familiarizados com quaisquer detalhes sobre isso. Iniciativas dos Estados Unidos ou da República Popular da China, se falarmos sobre a essência do que você acabou de descrever, ou seja, para que a China pudesse ajudar os americanos a abrir o Estreito de Hormuz, gostaria de enfatizar mais uma vez que o Estreito de Hormuz não estava fechado e permanecia completamente livre para navegação até 28 de fevereiro, quando pela segunda vez em 6 meses, os EUATIWA e Israel, eles iniciaram uma agressão contra a República Islâmica, Irã. O que a República Popular da China tem a ver com isso? E, para mim, é difícil entender o que os americanos exigem da China a esse respeito. Eles dizem: aqui estamos, começamos algo, chegamos a um beco sem saída e precisamos desbloquear o fornecimento de recursos energéticos, fertilizantes e alimentos através do Estreito de Hormuz. Bem, para nós não é muito conveniente. Não é muito conveniente para nós lidarmos com isso. O Irã não quer, então pressionem o Irã. Bem, sabe, essa é uma combinação bem simples, claro, mas não acho que isso seja um exemplo que a diplomacia internacional deva seguir, que deva servir de referência para a diplomacia internacional. O principal é eliminar a causa raiz. A causa principal é bem conhecida por todos. É possível encontrar essa causa raiz tanto em artigos analíticos quanto em charges que a imprensa ocidental publica. Rússia 1. Olga Kniazeva, Vesti. Sergei Viktorovich. Como serão construídas as relações ministeriais com a Armênia agora, considerando os recentes acontecimentos e as declarações de Pashinyan? Nós temos relações diplomáticas com a Armênia e essas relações históricas são próximas de aliança, mas ao mesmo tempo não são simples, considerando como o Ocidente tenta, assim como fez com alguns outros, influenciar a Armênia. Os membros da comunidade dos Estados independentes novamente tentam subjugar, romper e destruir as relações econômicas, comerciais e de investimento mutuamente benéficas da Armênia com seus parceiros na CI e na União Econômica Eurasiática. O presidente Putin, em 1º de abril, ao receber o primeiro-ministro Pashinyan no Kremlin, falou abertamente sobre isso, dizendo que respeitaremos qualquer escolha de nossos amigos armênios, mas é preciso também entender que as obrigações no âmbito da União Econômica Eurasiática não podem ser mantidas se a Armênia, como tem sido repetidamente declarado no mais alto nível, seguirá o caminho de adesão à União Europeia. Lá existem simplesmente obrigações mutuamente exclusivas, incluindo regimes comerciais e muito mais. Sobre isso também falou o vice-primeiro-ministro responsável pela União Econômica Eurasiática da Rússia, Alexei Averchuk. Aqui somos absolutamente honestos e transparentes com nossos amigos armênios. É nosso dever, como aliados, explicar como se desenvolvem os processos de integração econômica no mundo moderno e em que a União Econômica Eurasiática difere da União Europeia. Além disso, a julgar pelo andamento das negociações sobre a adesão à União Europeia entre Bruxelas e nossos amigos sérvios, uma das condições fundamentais e obrigatórias que são impostas a todos os países que desejam se aproximar e conseguir formalizar a sua adesão plena à União Europeia.
é a aceitação total da política externa da UE. E, atualmente, a verdadeira essência e o núcleo central dessa política externa transformou-se em uma russofobia aberta, ferrenha, extremamente agressiva e persistente. Acredito que os colegas armênios também estão cientes disso e levarão isso em consideração. De modo geral, tenho contatos pessoais muito bons com meu colega, o ministro das Relações Exteriores, Ararat Mirzoyan. Nós nos comunicamos principalmente por telefone, na verdade. Da última vez tivemos aqui uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da SEI, da Armênia. Participou o vice-ministro, mas ele é bem conhecido por nós e participou ativamente das discussões e da preparação dos documentos finais. Agora, creio eu, será a oportunidade ideal para discutir os problemas que estão surgindo em virtude da insistência da União Europeia em atrair a Armênia para sua órbita, inclusive correndo riscos. Ao custo do risco. Considerando os benefícios que a Armênia desfruta por meio da União Econômica Eurasiática, a oportunidade de discutir todas essas questões de forma honesta e franca surgirá no final da semana de maio, quando o Conselho Econômico Supremo da Eurásia, a cúpula, acontecerá no Cazaquistão. Na verdade, ouvi dizer que o primeiro-ministro Pashinyan mencionou que está ocupado com assuntos eleitorais e não poderá comparecer a este encontro dos líderes da União Econômica Eurasiática. Bem, isso seria triste, claro, porque seria uma boa oportunidade para discutir os assuntos que estão em voga. Olá, Sergei Viktorovich, Igor Kurashenko, RT em francês. Recentemente, Emmanuel Macron afirmou que a Rússia é a verdadeira colonizadora da África. Como você comentaria essas declarações da liderança francesa? Bem, quem, senão os franceses, sabe o que é o verdadeiro colonialismo? Quem são os verdadeiros colonizadores? Sabe, eu me lembro, aconteceu há cerca de 5 anos atrás, quando estavam ocorrendo mudanças nos países da região do Sahel, em particular no Mali. Participei da Assembleia Geral da ONU e, à margem da sessão da Assembleia Geral, como sempre, são realizadas muitas reuniões bilaterais. E tive uma reunião com Josep Borrell, que na época desempenhava o papel de Kaja Kallas, e com ele estava nessa reunião o ministro dos Assuntos Nacionais da França. Le Drian, se não me engano, era o sobrenome. E como o Mali era, na época, um tema bastante quente na agenda internacional, eles começaram a dizer: como assim vocês apoiaram a mudança de governo e assim por diante? E, entre outros argumentos, eu disse: tudo bem, o governo, o novo governo, eles nos procuraram para que ajudássemos a garantir a reforma ou o fortalecimento das estruturas de segurança. Estamos respondendo ao pedido deles. Depois isso foi mencionado, aliás, nos discursos nas sessões plenárias da Assembleia Geral, mas em resposta, meus interlocutores, ambos franceses, um ministro das Relações Exteriores da França e o outro, o alto representante, não, ele é espanhol, Josep Borrell, espanhol. Eles me disseram em resposta: bem, você sabe que o Sahel, na verdade, a África, é uma zona nossa, da União Europeia. Eu digo, não sei. Eu sei que lá havia possessões coloniais, mas depois vocês proclamaram a independência política, encerraram a colonização, existem decisões especiais da Organização das Nações Unidas. Eu nunca li em lugar nenhum que as ex-colônias foram atribuídas a vocês para sempre como países onde outros não têm o direito de se meter. Mas essa era a filosofia deles, por isso, provavelmente isso já está nos genes dos nossos colegas franceses e eles medem todos pelos seus próprios padrões. O nosso padrão é diferente. Muito obrigado.